Fala galera, beleza? Gustavo aqui, chegando para mais um podcast. E hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que eu vejo que eu me encontro muitas vezes lutando muito, e eu acho que você também às vezes pode enfrentar um tipo de resistência, sabe, assim, na sua mente, que é o poder das palavras. Sabe, com certeza você já falou alguma coisa na sua vida que você se arrependeu. E normalmente às vezes a gente pensa que o poder das palavras está só relacionado àquilo que nós falamos para outras pessoas, né? Às vezes uma ofensa, às vezes é algo que você critica alguém e isso marca a pessoa. Só que tem uma parte disso que muitas vezes a gente não considera, que são as palavras que nós lançamos sobre nós mesmos. Então hoje o assunto desse podcast vai ser sobre o poder dessas palavras, né? Mas o que elas fazem realmente dentro da gente? O que elas fazem profundamente e dentro da gente? Então galera, por que eu cheguei nesse assunto, né? Por que eu tô pensando sobre isso? Tem muitas situações ao longo da nossa vida que saem do nosso controle, né? Situações no dia a dia e situações muitas vezes de relacionamento também, né? Poxa, você faz uma brincadeira às vezes que ofende alguém, ou você é ofendido, né? E eu fiquei encucado com um texto que eu vi um dia na internet que ele fala que das nossas emoções, dos nossos sentimentos, 5% é algo que realmente nasce dentro de nós. E 95% é como nós reagimos às situações. E eu não sei se esse dado é real ou não, se é baseado numa pesquisa, mas eu fiquei pensando, cara, é verdade. A maior parte dos sentimentos que eu tenho são sempre em reações a alguma coisa. Então eu vi uma postagem, eu recebi uma mensagem, eu vi um vídeo. Então isso provoca uma reação em mim. Então eu posto, eu compartilho, eu comento, eu respondo uma mensagem, sempre no meu atual momento de emoção. Então se eu recebi uma informação que ela é mentirosa, uma fake news, e eu reajo a ela sem dar um tempo para que a minha emoção seja equilibrada, é interessante que muito provavelmente eu vou ter uma reação que eu vou me arrepender depois. Porque reações que são muito instantâneas, reações que não passam pela nossa mente, reações que não passam pelo Espírito Santo filtrando o nosso coração, muitas e muitas vezes causam um arrependimento gigantesco. Porque, sabe, a gente não teve tempo de refletir sobre isso. A gente não teve tempo de pensar e falar, peraí, essa informação é verdade? Peraí, esse sentimento que eu tô tendo por causa dessa informação que eu recebi, ele é verdadeiro? Porque, sabe, gente, eu realmente acredito naquele versículo da Bíblia que diz que enganoso é o coração do homem, sabe? Porque eu já tive tantas emoções de momento, tantas emoções que são baseadas em reações, que eu curti uma emoção, eu curti pensamentos, eu curti sentimentos que não tinham nada a ver com aquilo que Deus tinha pra mim, com aquilo que o Espírito Santo queria que eu aprendesse naquela situação. Porque sabe, se a palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até numa situação de tristeza, numa situação inesperada, a gente pode aprender e amadurecer. Então, sabe, acho que uma das provas que eu vejo que influencia muito na minha vida cristã para comprovar se eu estou perto de Deus, se eu estou sendo um discípulo de Jesus, é como eu reajo às coisas. Às vezes os discípulos reagiram tão errado às situações ao redor. Alguns mandaram até descer fogo do céu, porque, né, se encontraram numa situação ali que não era muito confortável para eles. E Jesus fala, olha, peraí, vocês não sabem de que espíritos eu venho? Cara, acho que você não entendeu ainda que, olha, eu venho do reino, de um reino onde as reações são diferentes, onde mesmo as palavras são diferentes. Então, sabe, eu queria ler um texto com vocês que tem me abençoado muito há um certo tempo já, e eu tenho ficado nele já há muitos dias, né, refletindo sobre isso, né. É o texto lá de Josué. Josué, ele acaba de herdar o povo de Israel, não é verdade? Moisés está lá, Moisés morreu. O Josué, capítulo 1, fala, depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, o Senhor vem para Josué e fala, olha, meu servo Moisés está morto, e agora você e todo esse povo se preparem para cruzar o Jordão, porque eu prometi isso para Moisés, e eu vou completar isso, né? E
existe uma promessa sobre aquele povo. Josué, sabe, é um guerreiro. Josué tem um perfil diferente de Moisés até então. Mas é muito interessante o que Deus aconselha Josué a fazer. Um texto famoso, mas eu queria dar uma ênfase numa outra parte. Olha que interessante. Josué 1, versículo 6. O Senhor fala para Josué: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E aqui entra para mim algo que é o versículo 8, que é muito, muito, muito importante. Versículo 8, o Senhor fala assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então Deus ele chega para Josué e ele está dando uma condição. A condição dele para ele ser bem-sucedido não é simplesmente ser igual a Moisés ou seguir os passos de Moisés, mas ele fala: olha, presta atenção, primeiro, você tem uma história. Josué, você tem uma história. Toda vez que você enfrenta uma situação difícil, uma situação onde a sua identidade está sendo contestada, onde vem um povo ao redor de você, Josué se lembra que tem um livro da lei que instrui vocês naquilo que você deve seguir. E aqui eu queria parar um pouco e comentar com você, sabe, gente? Nós, filhos e filhas de Deus, nós temos uma história. E não estou falando só da nossa história pessoal, porque às vezes a gente conheceu a Deus mais tarde na nossa vida. A gente tem certas marcas na nossa história pessoal. Só que nós não podemos, agora que nós somos parte do povo de Deus, a gente não pode só olhar para a nossa história pensando nos nossos erros e acertos. Eu tenho que olhar para uma multidão de heróis da fé que vieram antes de mim, que resistiram, que caíram, mas que acertaram, que venceram, que pregaram o evangelho. Então, sabe, quando às vezes a gente se sente sozinho, num momento de solidão, as pessoas estão questionando a nossa fé, muitas vezes a gente está numa bad, numa situação de pressão na nossa vida, sabe, gente, a gente não tem que olhar para a nossa força. Nós temos que olhar primeiro para o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que fortaleceu centenas de milhares de milhões de cristãos ao longo da história, que sustentou esse mesmo Josué, que enfrentou coisas que ele nunca tinha imaginado que ele ia enfrentar. Mas mesmo assim o Senhor falou: olha, você vai ser bem-sucedido, o seu caminho vai prosperar. Quando você olhar para esse livro da lei, quando você olhar para a sua história, quando você olhar para os meus mandamentos, quando você olhar para as minhas promessas, o Senhor está dizendo. Quando você olhar para as minhas palavras, quando você olhar para as minhas palavras, você vai saber que existe uma multidão de pessoas antes que prevaleceu, que existe uma multidão de pessoas antes que passou por muita coisa, até muitas vezes pior, e eu nunca abandonei elas. Então, sabe, quando a gente pensa no poder das palavras, a gente numa situação de pressão fala muito: eu não consigo, eu não concordo, isso não é para mim. Isso muitas vezes não sai audivelmente, mas fica na nossa mente. Eu não concordo com isso. Você não sabe como isso é difícil para mim. Você não sabe o sacrifício que eu estou fazendo. Só que a Bíblia fala que o nosso coração ele se enche das palavras que ele ouve. Então, se nós mesmos repetimos isso constantemente, o nosso coração vai minando a nossa fé. Vai colocando a nossa confiança puramente na nossa força. E nisso, eu vou falar para vocês, a nossa alegria vai embora, a nossa confiança vai embora, e a gente começa a questionar coisas que nós nunca deveríamos ter questionado. Então, sabe, temos que mudar as palavras. O Senhor, a Bíblia é escrita como um relato das palavras de Deus, é uma carta de amor de Deus aos seus filhos. Se é uma carta, tem palavras, e essas palavras têm um conteúdo, têm um poder. Então, no momento de pressão, no momento que você está enfrentando uma nova etapa na sua vida, você tem que lembrar das palavras que contêm promessas. E essa palavra é a palavra de Deus. O único livro que contém promessas para mim e para você, e são promessas que são para aqueles que são filhos de Deus, é a Bíblia. Então, no lugar de ficar lendo, entrar numa bad, de você começar a ler vários comentários, várias postagens de tristeza, várias notícias em blogs, em sites que dizem quão ruim está a situação, nós temos que olhar para as promessas de Deus, porque isso é palavra de Deus. E a palavra de Deus ela não volta vazia. A segunda coisa que me pega muito nesse texto é que ele fala que nós temos que meditar nessas palavras de dia e de noite.
E sabe, meditar para a nossa geração ficou um negócio muito oriental, muito de você ficar, sabe assim, aquela coisa que é budista, é zen, um monte de coisa desse estilo, sabe? E a gente perdeu que a meditação é algo que traz maturidade e identidade. Quando nós não meditamos na palavra, essa palavra não toma forma dentro da gente. Sabe, toda vez que você ouve muito uma palavra, seja ela sobre você, sobre a sua identidade, sobre o seu corpo, sobre o seu trabalho, essa palavra começa a tomar forma dentro de você a um ponto de se tornar uma convicção. Então se você fala muito, esse meu trabalho é ruim, esse meu trabalho é uma porcaria, essa minha chefe é não sei o que, essa minha faculdade não vai pra frente, a faculdade é muito difícil, essas palavras começam a cair no seu coração, a ponto de que elas se tornam uma convicção. E lutar contra uma convicção é muito mais difícil do que a gente ter uma ideia e combater essa ideia. Muitas vezes, gente, nós falamos palavras sobre nós mesmos que são mentirosas. E uma mentira, quando ela é repetida muitas vezes, ela não se torna uma verdade. Mas ela pode se tornar algo tão duro, que tem tantas emoções envolvidas, que fica muito difícil de quebrar essa mentira. Então, sabe, quando o Senhor fala para Josué, medita nessa palavra, medita nessas palavras de dia e de noite, Ele está falando, olha, Josué, você não é somente para ler ela. Você somente não vai ficar repetindo ela quando as coisas piorarem. Você vai separar um tempo para meditar, e enquanto você lê e medita nela, você traz uma repetição. Meditação também é repetição. Você repete ela tantas vezes dentro da sua mente e no seu coração, que aquilo se torna uma verdade. Que quando vier os grandes problemas e coisas que você não está esperando, você tem algo que é tão verdadeiro dentro de você, que você sabe como lutar com essa mentira. Você sabe reagir da maneira certa. Você sabe declarar a palavra diante de uma situação controversa e mentirosa. Esse é o segredo da meditação, gente. Às vezes a gente lê a Bíblia com tanta rapidez, a gente lê a Bíblia com tanta velocidade, a gente lê a Bíblia ou a gente quer ouvir alguém que leu a Bíblia e a gente não deixa isso tomar forma dentro da gente. Sabe, a sua fé vai aumentar na medida em que você meditar na palavra. E na palavra de Deus. Na palavra, na promessa daquele que não volta atrás na sua palavra. Isso é muito importante. E esse tem sido um segredo para a minha vida, sabe? Porque cada vez que você vai mudando de fase na sua vida, nas estações que mudam, casamento, você é solteiro, começa a namorar, você está noivo, casa, você tem um filho, você muda de emprego, você tem uma pressão no seu trabalho. Essas situações você não está preparado ainda. E a única coisa que faz com que a gente seja estável, que a gente não fique oscilando como as ondas do mar, não é verdade? Como diz o texto da palavra. A única coisa que é essa âncora que nos permanece firmes em Jesus é a palavra de Deus. Então nós precisamos meditar nela. Porque quando nós meditamos na palavra, ela toma forma dentro da gente. E aí eu encerro, gente, pensando sobre o começo do versículo 8. O Senhor fala, não deixe de falar as palavras. Isso para mim, é um negócio assim que estoura a cabeça, sabe? Não deixe de falar as palavras deste livro. Sabe, as promessas de Deus existem não somente para a gente ler e cantar, mas para a gente falar constantemente no nosso espírito. Para nós falarmos na nossa mente. Para quando nós fazemos devocional, nós oramos. E sabe, uma parte da sua oração, do seu tempo devocional, é para você abrir a promessa que Deus te deu e você declarar em voz alta, eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não é uma reza, isso é uma promessa. E quando nós repetimos isso, quando nós falamos audivelmente, quando nós declaramos isso, isso gera fé no nosso coração. Isso gera convicção, a gente memoriza elas. E aí quando vem uma emoção forte, nós estamos sozinhos. Você foi rejeitado, você não merece ninguém. Vem a palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não é somente sobre provisão, mas isso é somente sobre presença de Deus. A presença de Deus não falta pra gente. A alegria do Senhor não falta pra gente. A direção do Senhor não falta pra gente. As palavras do Senhor não faltam pra gente. Nós temos que ter essa convicção. Nós temos que ter essa prática mais constante. Lembre sempre, sabe, a palavra tem poder. A própria Bíblia fala, a palavra que ela é lançada, ela não pode voltar. E muitas vezes nós temos lançado palavras contra nós. Temos lançado palavras quando nós cometemos um pecado e já falamos, é isso, eu nunca vou ser, eu perdi tudo que eu ganhei nesse encontrão, eu perdi tudo que eu ganhei nesse acampamento, eu perdi tudo que... Isso é mentira de Satanás, porque o Espírito Santo, ele não sai de nós
como se fosse um interruptor que apaga e acende a luz quando nós erramos. O Espírito Santo permanece em nós. Por isso que existe o arrependimento. Por isso que nós podemos nos arrepender e falar: Senhor, me perdoa, porque isso não é conduta do reino. Isso não é pensamento do reino. Isso não provém de ti, Senhor, eu peço perdão. E aí então nós começamos a experimentar, gente, uma mente renovada. A mente renovada não é somente um mantra onde você faz repetições. A mente renovada, como está em Romanos 12, é uma vida onde nós cremos nas promessas de Deus, independente das situações que nos cercam. Deus, Ele fez a maior parte das suas grandes coisas ao longo da história da humanidade, através de homens e mulheres que são totalmente improváveis. Homens e mulheres que erraram, homens e mulheres que, sabe, gente, não acertaram tudo, não tiveram as suas vidas perfeitas. E mesmo assim o Senhor confiou neles a palavra deles. Confiou os sonhos do coração deles a eles. Porque o Senhor nos chama de amigos. E um amigo não abandona o outro porque tem erro. Então, sabe, gente, as palavras têm poder. Não deixe que da sua boca saiam palavras torpes, palavras que degrinem e amaldiçoam outras pessoas. E não deixe que pensamentos, que também são palavras, sabe, fiquem condenando você, culpando você. Sabe, gente, o Senhor tem um reino tão maravilhoso que Ele confiou a mim e a você. E nós não podemos deixar as palavras negativas do nosso coração e as situações ao redor influenciar a gente a ponto de nós não implantarmos este reino na terra. Eu acredito que a gente vai marcar muito a nossa geração com palavras encorajadoras. Não com profecias sobre o futuro. Isso pode acontecer? Pode. Mas tem muita gente precisando de palavras de encorajamento. De palavras da Bíblia, de promessas para se conectar, de promessas para, sabe, se abraçar, de promessas que falam: olha, existe um Deus que se importa com você. E eu queria deixar uma música para vocês, eu não vou poder colocar ela inteira aqui, mas se você procurar depois, a música chama Promises Never Fail, da Bethel, do último CD deles, Victory. E na música, né, ela fala isso, né? Porque eu conheço os seus pensamentos e eu sei que os seus planos para mim são bons. Eu sei que você sustenta o meu futuro e a minha esperança. As suas promessas nunca falham. As suas promessas nunca falham. Então, sabe, coloca isso no seu coração, assume essa verdade no seu coração, faça um compromisso com o Senhor e com seus amigos. Fala: olha, eu quero mudar as minhas palavras, eu quero falar palavras de encorajamento, eu quero crer nas palavras de Deus, eu vou falar sobre essas palavras e eu vou meditar nelas, porque eu sei que o Senhor tem o melhor e os planos dele são de vida e paz. I know your thoughts, your plans for me are good, and I know Deus abençoe vocês, galera. E não esqueça nunca, Deus ama você. Ele tem planos de paz para te dar uma esperança e um futuro. Creia nisso, declare isso, encoraje outras pessoas, porque você é a voz do Senhor nessa terra. Deus abençoe vocês, até a próxima.